Nunca, em toda a minha vida, vou conseguir esquecer aquele momento. O meu próprio pai olhou-me nos olhos. Aqueles olhos que me tinham embalado em criança, que me tinham limpado as lágrimas depois do funeral da minha mãe, e disse, com uma voz tão calma que me doeu mais do que qualquer grito: "Esta casa já não é a tua casa. Não és bem-vinda aqui, Sofia." Eu fiquei ali à porta, com uma mala meio feita pousada no chão de cimento. O coração batia tão depressa que eu ouvia cada batida ecoar na parede do corredor. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei em silêncio, porque naquele instante eu sabia, com uma certeza terrível, que ele ainda não tinha percebido o que tinha acabado de fazer. E o mais triste de tudo, ele ia perceber poucas horas depois, da pior maneira possível. Mas antes de vos contar o que aconteceu a seguir, preciso que saibam quem eu sou. Chamo-me Sofia. Tenho 31 anos. Sou assistente social numa cidade pequena perto do Porto. Passo os meus dias a ajudar famílias em crise, crianças em risco, mulheres que fogem de casas onde nunca deviam ter ficado. Sei o que é o sofrimento. Sei o que é perder o sono por causa de alguém que se ama. E mesmo assim, nada me preparou para o que o meu próprio pai me fez. Eu adorava aquele homem. Adorava-o de uma forma quase silenciosa, quase envergonhada. Porque o meu pai nunca foi fácil. Era um homem batalhador, rígido, que tinha construído tudo com as próprias mãos. Trabalhava nas obras desde os 17 anos. Tinha os joelhos gastos de tanto subir escadas, as mãos cheias de calos e um orgulho tão grande que quase lhe caberia numa sala inteira. A minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos, cancro da mama. E desde aquele dia fui eu que cuidei dele. Eu que lhe fazia o jantar quando ele chegava tarde. Eu que lhe pagava as contas quando a reforma mal chegava para os medicamentos. Eu que lhe limpava a casa, lhe lavava a roupa, lhe comprava as meias novas no inverno. Lhe segurava a mão quando ele chorava ao colo da fotografia dela. Ela dizia-me, muitas vezes com a voz embargada: "Tu és a minha rocha, Sofia." E eu acreditava, completamente, com todo o meu coração. Pausa breve. Antes de continuarmos, eu quero muito saber uma coisa e, a sério, isto muda tudo para mim. De que cidade estão a ver este vídeo? Comentem aí embaixo. Eu vou passar por lá mais tarde para vos responder, ponto por ponto. Adoro saber de onde me estão a ouvir, seja do Brasil, de Portugal ou de qualquer outro ponto do mundo. Voltem comigo ao corredor daquela noite. O que estava prestes a acontecer ia mudar a vida da minha família para sempre. Há cerca de 3 meses, o meu pai começou a comportar-se de uma forma estranha. Primeiro, foram coisas tão pequenas que eu nem lhes dei demasiada importância. Trancava o escritório e nunca tinha feito aquilo antes. Saía à noite sem dizer para onde ia e voltava com um sorriso novo no rosto e como se tivesse estado em algum lugar secreto. Atendia o telemóvel noutra divisão e desligava a chamada quando eu entrava na sala. Começou a cheirar a perfume diferente. Começou a vestir camisas que eu nunca lhe tinha visto. Eu perguntei-lhe, uma vez, com todo o cuidado do mundo: "Pai, está tudo bem? Há alguma coisa a preocupá-lo?" E ele olhou-me com uma frieza que eu nunca lhe tinha visto. Uma frieza que parecia vinda de outra pessoa. E disse: "E não te preocupes com coisas que não são da tua conta, Sofia." Naquele instante, alguma coisa rachou dentro de mim. Mas eu ainda não sabia o que. Apenas desconfiava. E quem desconfia sem provas guarda a desconfiança para si em silêncio. Como quem esconde uma pedra dentro do bolso e tenta levar a vida normal. Depois ele começou a falar-me de uma mulher. A Carla é uma ótima pessoa, Sofia. A Carla preocupa-se comigo como tu nunca te preocupaste. A Carla entende-me. Tu só me tratas como se eu fosse uma criança. A Carla, eu ainda nem a tinha visto. Não sabia quem era. Não sabia de onde vinha. Mas o meu pai falava dela com uma suavidade que, durante tantos anos, tinha sido só minha. E cada vez que ele pronunciava aquele nome, eu sentia uma dor quase física, como se alguém estivesse a puxar-me o coração por dentro, devagarinho. Uma noite, eu estava a arrumar a louça e o telemóvel dele vibrou em cima da mesa da cozinha. Era uma mensagem. Eu não devia ter lido. Sabia que não devia, mas li. E o que eu li mudou tudo. "Amor, e quando é que contaste à tua filha? Ela vai ficar furiosa. Mas nós precisamos daquela casa. Tu és dono. Eu mereço estabilidade. Ela já tem a vida dela feita." O mundo parou. Aquela mulher
que eu ainda nem conhecia, estava a planear com o meu próprio pai tirar-me a casa que eu tinha ajudado a pagar durante anos, a casa da minha mãe, a casa onde eu tinha crescido, a casa onde a minha mãe tinha morrido nos braços dele, e o meu pai, o meu próprio pai, estava a concordar. Naquele momento, eu ainda não tinha todas as peças. Eu não sabia até onde aquilo ia. Mas eu já sabia uma coisa: eu estava a ser traída pela pessoa que eu mais amava neste mundo. Nos dias seguintes, a Carla começou a aparecer. Veio para jantar. Trouxe uma garrafa de vinho caro, trouxe sorrisos ensaiados e chamou-lhe pai, quase desde o primeiro dia. E o meu pai, aquele homem tão orgulhoso, tão complicado, derretia. Derretia como se a vida inteira tivesse estado à espera daquela mulher para finalmente fazer sentido. Eu tentei falar com ele, uma vez, duas, três, e cada vez que eu tentava, ele respondia-me da mesma maneira: Sofia, tu estás a ser egoísta, só pensas em ti. Eu tenho direito a ser feliz. A tua mãe morreu, mas eu não morri. Esta casa é minha. Eu é que decido quem cá vive e quem não vive. E depois veio a frase que mais me doeu em toda a minha vida. Uma frase que eu ainda hoje ouço, sempre que fecho os olhos à noite. Tu não tens marido, não tens filhos, não tens nada. Eu tenho muito mais a perder do que tu. Aquela frase entrou-me como uma faca. Fiquei em silêncio. Sabem por quê? Porque, naquele momento exato, parte de mim acreditou nele. Parte de mim pensou: será que eu estou a ser egoísta? Será que eu estou a roubar a felicidade do meu próprio pai? Aquela parte de mim era a voz que a minha mãe me tinha deixado dentro do peito. A voz que dizia: faz pelos outros. Sacrifica-te, aguenta, não reclames. Chorei no carro, sozinha, durante 40 minutos seguidos, antes de voltar para dentro e fingir que estava tudo bem. Mas enquanto eu chorava, eu também pensava, porque eu sou assistente social. Eu vejo todos os dias mulheres a perderem casas, terras, poupanças, dignidade, por confiarem demais nas pessoas erradas. E eu pensei, isto não pode ser só impressão minha. Isto não pode ser só ciúme. Tem de haver mais. Tem de haver algo que eu ainda não estou a ver. E decidi investigar. Com calma. Sem pressa. Sem que ele percebesse. Foi assim que, uma semana depois, eu descobri a verdade inteira. O meu pai tinha assinado uma procuração, meses antes, silenciosamente, sem me dizer absolutamente nada, que dava a Carla poderes quase totais sobre as contas dele, sobre a casa e até sobre decisões de saúde. E pior do que isso, ele tinha começado a transferir pequenas quantias, todos os meses, para uma conta que não era dele. Uma conta associada a um nome que, quando eu fui investigar com mais cuidado, descobri pertencer ao marido da Carla. Havia um marido, a Carla não era solteira. Tinha casado, tinha um companheiro. E o meu pai era na verdade o apoio financeiro do casal. Sem saber, ou talvez no fundo sem querer admitir, é o resto do dinheiro. As outras transferências iam para obras que nunca se faziam, para consultas de saúde que nunca apareciam no recibo, para pequenas alegrias que o meu pai mal chegava a ter antes da Carla as cancelar. Sentei-me à frente da cômoda da minha mãe, aquela cômoda antiga, escura, com os puxadores que ela própria tinha escolhido, com os papéis todos espalhados à minha volta, e chorei. Chorei como não chorava desde os 13 anos, nem desde o funeral da minha mãe. Porque agora já não havia dúvida. Eu não estava a inventar nada, eu não estava a ser ciumenta. Eu não estava a exagerar. Eu estava a ser traída, e a pessoa que me estava a trair era exatamente a pessoa a quem eu tinha jurado ficar ao lado até ao fim da minha vida. Nessa noite, eu percebi uma coisa. Uma coisa que me mudou para sempre e que me mudou enquanto pessoa. Percebi que proteger a minha paz não era uma crueldade. Percebi que dizer não ao meu próprio pai, aquele pai a quem eu tinha dedicado quase 20 anos da minha vida, não era egoísmo, era sobrevivência, era dignidade. Era, finalmente, pôr-me em primeiro lugar, não contra ele, mas comigo mesma, com aquela rapariga de 13 anos que nunca tinha tido direito a ser protegida. Eu já não ia desculpar-me, eu já não ia engolir a culpa que me punham no prato todas as noites. Eu já não ia ser a boa filha de uma família que me tratava como se eu fosse descartável. Como se o meu amor fosse uma coisa que se podia deitar fora ao primeiro sinal de contrariedade. Decidi que, da próxima vez que o meu pai me empurrasse para fora daquela casa, eu ia ter provas suficientes.
Provas a sério. Provas para mostrar a toda a gente quem era, de verdade, aquela mulher e o que é que ela andava a fazer com a vida daquele homem tão cansado. A grande explosão aconteceu numa sexta-feira à noite. Meu pai chamou-me à sala e, com uma frieza que eu nunca tinha visto nele, uma frieza que quase me fez duvidar de quem era aquele homem, disse: Sofia, a Carla vai mudar-se para cá na semana que vem. Tu tens até domingo para tirares as tuas coisas desta casa. Isto já não é a tua casa, e tu já não és bem-vinda aqui. A Carla estava ali mesmo, ao lado dele, encostada à ombreira da porta, e com um copo de vinho na mão e aquele sorriso tranquilo de quem já tinha ganho. De quem tinha vencido sem sequer ter precisado de lutar. Eu olhei para o meu pai, olhei para Carla. Inspirei fundo. E, pela primeira vez em muitos meses, eu não abaixei a cabeça. Disse, com a voz calma, tão calma que até eu me surpreendi: Pai, antes de eu sair desta casa pela última vez, preciso de lhe mostrar uma coisa. Só uma coisa, e depois eu vou-me embora em paz. E pus em cima da mesa da sala todas as folhas. A procuração, as transferências bancárias, as mensagens, o nome do marido da Carla. Tudo, tudo, tudo. O silêncio que se seguiu foi talvez a coisa mais dolorosa que eu já vivi em toda a minha vida. O meu pai pegou nos papéis com as mãos a tremer, leu a primeira página, leu a segunda, leu a terceira. E, quando chegou a folha com o nome do marido da Carla impresso em letra limpa, eu vi a cor fugir-lhe do rosto. Isso não é possível, murmurou, quase sem voz. A Carla tentou falar, tentou defender-se. Disse que eu estava a inventar. Disse que o meu pai não me devia dar ouvidos. Mas eu tinha as mensagens, tinha as datas, tinha as contas, tinha tudo alinhado, página por página. E o meu pai, aquele homem tão orgulhoso, tão difícil, tão teimoso, percebeu, em segundos, que tinha estado a ser manipulado durante meses pela pessoa que ele julgava amá-lo. Ele olhou para mim. Os olhos dele encheram-se de lágrimas. E ele disse, baixinho, com a voz partida, quase inaudível: Sofia, perdoa-me. Tu tinhas razão. Tu tiveste razão o tempo todo. E eu perdoei. Não naquele dia. Precisei de muitos meses para conseguir perdoá-lo de verdade. Mas naquele dia eu não lhe disse nada de mal. Apenas peguei nas minhas coisas, fechei a porta da rua atrás de mim e fui andando pela estrada fora, com o coração a doer e a respirar ao mesmo tempo. Poucas horas depois, o telefone tocou. Era o meu pai. A Carla já tinha saído da casa dele. As coisas dela estavam no passeio, dentro de sacos de plástico preto. A polícia tinha sido chamada e já tinha ido embora, e o meu pai estava sentado sozinho na cozinha, com a fotografia da minha mãe entre as mãos, a chorar baixinho. Ele disse-me, com a voz tão pequena como nunca: Filha, tu tinhas razão. Tu tiveste razão o tempo todo, e eu fui o maior burro da minha própria vida. Eu ouvi-o chorar. E, pela primeira vez em muitos anos, eu chorei também, mas de alívio, porque finalmente a verdade tinha ganho a mentira. E eu tinha ganho a mim mesma de volta. Tinha ganho a minha paz. Tinha ganho a minha voz. Esta história não é só sobre um pai e uma filha. Esta história é sobre todas as vezes que vocês se encolhem para caber dentro de uma família que vos está a esmagar. Sobre todas as vezes que vocês calam a vossa intuição porque alguém vos diz que vocês estão a exagerar. Sobre todas as vezes que vocês abrem mão de vocês para que outra pessoa fique mais confortável. Sobre todas as vezes que vocês aceitam ser tratadas como se não valessem nada, em nome do amor, em nome do respeito, em nome da família. Eu aprendi com esta história que dizer não é muitas vezes o maior acto de amor próprio que vocês podem ter. Que proteger a vossa paz não é egoísmo, é saúde. E que a vossa intuição quase nunca vos mente. Mesmo quando todas as pessoas à vossa volta vos dizem vezes sem conta que vocês estão erradas. Por isso, eu quero deixar-vos com uma pergunta que me tem acompanhado todos os dias, desde aquela noite. Se vocês estivessem no meu lugar, naquele exato momento, à porta da casa dos vossos pais, com uma mala meio feita na mão e o coração partido, o que é que vocês teriam feito? Tem coragem de me responder nos comentários? Eu vou ler um por um, prometo. E se esta história vos tocou, e se calhar tocou mais do que vocês esperavam, partilhem-na com alguém que precise de ouvir isto hoje. Subscrevam o canal, ativem o sininho para não perderem a próxima história e deixem-me nos comentários esta outra pergunta, tão importante como a primeira.
Qual é a traição familiar que vocês mais tempo demoraram a perceber? Eu vou estar lá embaixo, à vossa espera. E obrigado, do fundo do meu coração, por me ouvirem até ao fim.